da medida provisória da semana passada, 905, né? E a outra medida que foi a extinguir o DPVAT. Eu falei já sobre o DPVAT por 2 semanas seguintes, quero apenas dar um arremate, né? Sobre a questão do DPVAT, que é o seguro obrigatório de passageiros, passageiros terrestres e passageiros também fluviais e marítimos, né, de embarcações. Então, essas medidas e decretos do presidente, que a gente percebe que alguns deles, como tem dito aí, foi, pelo menos o do DPVAT, foi por vingança, né? Parece coisa de criança, mas isso tem acontecido. E também o que pesou mais no DPVAT foi a situação das pessoas que são vitimadas em trânsito, não se sabe quem foi o causador. E não se sabe, não se identifica o veículo, porque atualmente, se foi identificado o veículo, não foi identificado o veículo, a família recebe a indenização no caso de morte ou invalidez permanente. E quando não é identificado, como é que vai ficar? Ontem, inclusive, eu tive reuniões com as seguradoras e eles me afirmaram que as seguradoras já estão se mobilizando para criar algo em torno disso. Não se sabe, portanto, nem porém o que é que vai ser criado, mas certamente alguma coisa. A gente pensava até na hipótese de haver o que existe na Europa, em alguns países mais evoluídos e mais civilizados nessas questões humanitárias, em que há uma obrigatoriedade de ter um seguro de responsabilidade civil geral, não só de danos corporais, mas também de danos materiais. Mas eu quero falar também sobre a medida provisória 905, que revogou a lei 4594. Essa também passa a ser discutida. O que é que diz a lei 4594? Ela, na verdade, regulamentou o profissional de corretor de seguros e também ela incorpora o profissional no Sistema Nacional de Seguros Privados. O que a medida provisória 905 faz é revogar essa lei. Portanto, a gente acredita que isso não passe pelo crivo constitucional, já que uma medida provisória não pode revogar uma lei, né? Então, mas eu quero falar da necessidade do corretor de seguros. Imagine, eles não extinguem o profissional corretor de seguros, ele apenas entrega a regulamentação para a iniciativa privada. Nós já temos um órgão, que é o IBRACOR, né, Instituto Brasileiro de Corretores de Seguros, que já regulamenta de maneira subsidiária, mas agora, se comprovada a extinção, a revogação da Lei 4594 de 1964, certamente vai se voltar a fazer completamente pelo IBRACOR. Isso não é problema nenhum, mesmo porque, e é esse viés que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes de hoje, é que esse profissional é necessário para o negócio. Imagine um seguro, quando se fala em seguro, as pessoas pensam logo em seguros de automóveis, mas existe uma gama muito grande de seguros mais complexos, seguros de empresas, de indústrias, não é? Seguro-saúde, em que se busca adequação, e para isso tem que ter um intérprete do contrato, e esse intérprete é exatamente o profissional corretor de seguro. Imagine se não houvesse esse profissional para fazer uma adequação, não é? A própria seguradora não faria isso de maneira tão profissional como o corretor faz, que ele é muito preparado, ele recebe um curso para fazer isso. Portanto, eu acho que isso já chegou no mercado, algumas pessoas já ouviram falar dessa medida provisória 905 da semana passada, mas embora isso pudesse acontecer, a gente sabe que a vontade política ela é muito mais escorada pelo capital, né? Isso, quando o capital manda, tudo pode acontecer. Infelizmente aqui as coisas acontecem assim, mas eu acredito que a medida provisória não vai prevalecer, ela não vai passar pelo crivo da constitucionalidade em função de ser através de medida provisória. Se querem revogar uma lei, tem que voltar para as casas legislativas, e as casas legislativas que discutem se a lei deve ser revogada ou não, ou deve se criar ou modificada, ou seja lá o que for. Mas uma medida provisória não tem o poder de revogar uma lei. Mas se revogar, não tem problema nenhum. O Instituto Brasileiro, o IBRACOR, Instituto Brasileiro de Corretor de Seguros, ele tem essa funcionalidade de regulamentar e regular o profissional corretor de seguros, e o mercado não vai ficar sem esse profissional
que é muito requisitado na hora de interpretar os contratos. Fica aí, portanto, Fernando e os caros ouvintes, a nossa fala em função dessas medidas que foram mal tomadas pelo governo na semana passada. Muito obrigado, um bom dia a todos.